Sabe aquela dor muscular depois de um treino? Sim, mais puxado, acho que todo mundo conhece, né? Sim, aquela dorzinha do dia seguinte. Exato. Mas e quando essa dor é, sei lá, demais? Quando vira um sinal de que algo mais sério está acontecendo? É um ponto importante. Existe um limite, né? Pois é. E hoje a gente vai fundo nisso. Vamos analisar a rabdomiólise. É uma síndrome ligada à destruição do músculo e que pode aparecer, olha só, justamente depois de exercício muito intenso. Exatamente. Um tema bem relevante para quem treina. Para nossa conversa, a gente se baseou em pesquisa científica, sabe? Tem até um estudo interessante sobre manuais para militares, para a educação deles sobre isso, e também uns relatos de casos clínicos que ajudam a entender na prática. Sim, fontes variadas que dão uma visão ampla. A ideia aqui é desvendar o que é essa tal de rabdomiólise, porque ela acontece principalmente com exercício, né? Como é que a gente reconhece os sinais e, claro, quais são os riscos? Bom, vamos empacotar isso. Para começar, o que é exatamente a rabdomiólise? Olha, de forma simples, é quando as fibras do músculo esquelético sofrem uma lesão. Bem grave, sabe? Elas se rompem mesmo. Se rompem. Isso. E aí o conteúdo de dentro dessas células musculares vaza para a corrente sanguínea, principalmente uma proteína, a mioglobina, e uma enzima chamada creatinofosfoquinase, que a gente costuma chamar de CK, ou às vezes CPK. Entendi. Mioglobina e CK no sangue. Mas o que causa essa lesão tão forte? O exercício físico é mesmo um gatilho comum? É sim, é uma das causas mais importantes. Exercícios muito extenuantes, sabe? Tipo treinamento de força muito pesado, corridas de longa distância ou aqueles programas de condicionamento extremo. Tipo CrossFit ou algo assim. Exato, esses treinos que levam o corpo ao limite. E isso é tão sério que tem um histórico grande nas Forças Armadas, desde a Segunda Guerra. No Brasil mesmo, a frequência de casos em militares levou até a criarem manuais específicos de prevenção. Nossa, quer dizer, é um problema reconhecido e que demanda cuidado institucional, então. Sem dúvida. Mas ó, não é só ser cícero não, tá? Existem outras causas. Trauma direto no músculo, tipo em acidentes, síndrome de esmagamento, Ah, faz sentido. certos remédios também, como as estatinas para colesterol, algumas drogas ilícitas, toxinas, infecções, extremos de temperatura, calor ou frio intensos e algumas doenças metabólicas ou genéticas podem causar. Bem variado, então. E como é que alguém pode desconfiar que está com rabdomiólise? Tem sinais mais claros para, sei lá, acender um alerta? Tem sim. Existe o que a gente chama de tríade clássica de sintomas. São três coisas: dor muscular muito intensa, Mais que a dor normal pós-treino, imagino. bem mais. Fraqueza muscular acentuada, tipo dificuldade real de mover o membro afetado. E o terceiro, que é bem característico: urina escura. Cor de chamate, sabe? Ou meio amarronzada, avermelhada. Urina escura. Por quê? Por causa daquela mioglobina que vazou do músculo. Ela é filtrada pelos rins e sai na urina dando essa cor. É o que chamamos de mioglobinúria. A gente até tem uma imagem que mostra bem essa diferença de cor. Entendi. Dor, fraqueza e urina escura. Mas você disse tríade clássica. Isso quer dizer que nem sempre aparece assim? Exato. E esse é um ponto crucial, viu? A maioria das pessoas não apresenta os três sintomas juntos. Algumas estimativas falam que menos da metade, talvez são uns 10% a 50%, tem a tríade completa. Ah, então complica para identificar só pelos sintomas? Complica. Podem aparecer outros sinais também, mas gerais, tipo mal-estar, enjoo, coração acelerado, às vezes até confusão mental. E aí, como ter certeza? Aí entram os exames de laboratório. O principal é a dosagem daquela enzima ACK no sangue. Níveis muito altos de CK são o marcador mais confiável. Com altos. Geralmente acima de 5 vezes o limite normal, mas podem chegar a valores exorbitais, assim, absurdos, tipo 100 mil unidades por litro, ou até mais. Nossa, milhares de vezes o normal. Exato. A mioglobina na urina confirma a condição e explica a cor escura, mas ela some mais rápido. A CK fica alta por mais tempo, mostrando a dimensão da lesão muscular. Entendi. Os exames são chave, então. Mas qual é o grande risco disso tudo? A complicação que mais preocupa? Sem dúvida nenhuma, é a lesão renal aguda, LRA, ou IRA, insuficiência renal aguda, como também é chamada. É a complicação mais grave e, infelizmente, não é raro.
Pode acontecer em 10 a 50% dos casos, Lesão nos rins? Caramba! Como isso acontece? por causa da mioglobina. Exatamente por causa dela. A mioglobina em excesso no sangue sobrecarrega os rins. Ela pode, tipo, entupir os pequenos túbulos dentro dos rins, formando cilindros. Além disso, quando a mioglobina se quebra, libera ferro, que é tóxico direto para as células renais. E ainda pode causar um estreitamento dos vasos sanguíneos no rim. Quer dizer, um ataque em várias frentes aos rins. Isso. E a situação piora muito se a pessoa estiver desidratada, porque a urina fica mais concentrada, ou se a urina estiver muito ácida. Puxa vida! E tem outras complicações além da renal? Tem sim. Podem ocorrer desequilíbrios graves nos eletrólitos do sangue. O mais perigoso é o aumento do potássio, a hipercalemia, que pode causar arritmias cardíacas sérias. Arritmias. Sim. Outra complicação é a síndrome compartimental. O músculo lesado incha tanto dentro da sua capa que comprime vasos e nervos, podendo causar dano permanente se não for tratado rápido. E em casos bem graves, pode até dar problema na coagulação do sangue, uma condição chamada CVD. Parece bem sério mesmo. Essa ligação músculo-rim parece forte, mas você mencionou que há casos clínicos. Eles mostram alguma coisa diferente? Alguma exceção? Sim, e aqui fica bem interessante. Existem relatos, por exemplo, de um caso com níveis de CK, assim, estratosféricos, na casa dos 200 mil, onde se esperaria uma falha renal quase certa, mas a pessoa não desenvolveu insuficiência renal grave. Ué, como assim? Pois é, mostra que a relação não é tão direta, talvez. Fatores individuais, a rapidez do tratamento, a hidratação, tudo isso influencia muito em como o rim vai reagir, sabe? Não é só o valor da CK. Entendi. E quem corre mais risco? É só quem está começando a treinar e exagera? Não, não só. Isso é outra coisa importante. Atletas bem treinados também podem ter rabdomiólise. Às vezes acontece depois de uma mudança brusca no treino, um aumento repentino de intensidade ou quando voltam a treinar pesado depois de uma pausa. Ah, então não é só falta de preparo. Não necessariamente. E fatores como não se hidratar direito, treinar no calor e umidade muito altos ou usar certas substâncias, tudo isso aumenta bastante o risco, mesmo para quem está acostumado. Mostra que é complexo mesmo. Então, diante disso tudo, o que fazer? Como a gente pode prevenir ou, se acontecer, tratar? Bom, a prevenção é a chave, né? Primeiro, consciência do risco, saber que isso existe. Depois, progressão gradual no treino. Nada de querer virar atleta olímpico em uma semana. Calma, né? Exato. Manter uma boa hidratação, sempre, mas especialmente se for treinar no calor. E prestar atenção aos sinais do corpo. Dor excessiva, fraqueza que não melhora. Não ignora. E se acontecer, qual o tratamento? O tratamento foca em duas coisas: tratar a causa, se possível, tipo parar um remédio suspeito, e, o mais importante, prevenir ou tratar a lesão renal. A medida número 1 é hidratação venosa. Muita hidratação na veia mesmo e o quanto antes. Para lavar os rins, digamos assim. É uma forma de pensar, assim. Ajuda a diluir a mioglobina e a eliminá-la mais rápido. E, claro, monitorar de perto a função dos rins com exames e os eletrólitos no sangue. Em casos graves, se o rim já falhou, pode precisar de diálise. Entendido. Hidratação agressiva e monitoramento. Ok, então para a gente amarrar as pontas. Rabdomiólise é essa destruição aguda do músculo que solta mioglobina e secar no sangue. O exercício muito intenso é uma causa bem comum, mas não é a única. O maior perigo é a lesão renal aguda, e nem sempre os sintomas clássicos aparecem todos juntos, então o exame de secar no sangue é essencial para confirmar. Certo? Perfeito. E vale reforçar. Sentir um pouco de dor, ter algum dano muscular, faz parte do processo de adaptação do corpo ao exercício, especialmente o de força. É assim que o músculo cresce. Mas existe um limite. A linha é tênue. Exatamente. Quando se ultrapassa esse limite, ainda mais se tiver outros fatores junto, como desidratação, calor ou alguma predisposição, aí sim pode evoluir para rabdomiólise. Fica aí a reflexão, né? Sobre essa linha difícil de traçar entre o esforço que faz bem e o que pode, bom, dar muito ruim.
E reforça demais a importância de conhecer os próprios limites, os fatores de risco e, principalmente, escutar os sinais de alerta que o nosso corpo manda. Exatamente. Autoconhecimento e prudência são fundamentais.